Eu não vou ler aqui todo o texto, mas apenas para lhes dizer. Esse capítulo 11, ele nos conta a história daqueles que vieram antes de nós. Daqueles chamados aqui dos heróis da fé. Essa galeria destes heróis da fé. Esses que viveram a vida de fé. Esses que morreram por causa da fé. Correram a carreira cristã da fé. Esses aqui, eles não puderam alcançar a promessa. Eles morreram crendo. Eles viveram todas as dificuldades das suas gerações, mas eles não abaixaram as suas armas. Esses aqui, e todo esse capítulo 11, de alguma forma, ele vai fazer todo o contexto do capítulo 12. Então nós não podemos desprezar a forma de interpretação, de exposição daquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma astrologia, não é o que eu imagino, não é o que eu penso que eu posso interpretar. Não, ela não obedece a essas regras. Ela tem uma regra espiritual, ela se auto-interpreta. Por isso que nós ficamos aqui, não precisa pegar dicionário de nada, comentário de nada, está tudo aqui. O capítulo 11 está aqui, ele faz uma base contextual para o que está escrito no capítulo 12. É isso que torna a Bíblia um livro singular e sagrado, inspirado por Deus. Então, quando você lê aqui, você encontra essa galeria desses heróis, esses que correram. Mas olhe bem, quando você chega no final desse capítulo, versículo 39 e 40, a gente precisa ler com todo cuidado. Está assim, todos estes, tendo alcançado um bom testemunho pela sua fé. Agora, olha essa frase. Contudo, não alcançaram o quê? A promessa. Não alcançaram a promessa. E por quê, irmãos? Porque essa promessa ela foi dividida em duas partes. Uma geração, com certeza, pode experimentar a primeira parte, que foi a primeira vinda do Senhor. Mas a segunda vinda, não. A segunda vinda, somos nós que estamos nessa carreira. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo. Você tem o mesmo chamado que Enoque teve, Noé teve, Abraão teve, Moisés teve, Davi teve, os profetas tiveram, os apóstolos tiveram, os pais da igreja tiveram, os pré-reformadores tiveram, os reformadores tiveram, os pós-reformadores tiveram. Todos nós estamos correndo a mesma carreira cristã. Todos nós. Então vamos entender isso. Todos fomos chamados. Por que uns escolhem melhor do que os outros? A responsabilidade é inteira nossa. Tem uns que escolhem nem correr a carreira espiritual cristã verdadeira. Uns se dizem cristãos nominais, mas não agem como filhos de Deus. Outros nem acreditam, são os ímpios. A Bíblia é uma advertência para aqueles que são filhos de Deus. O filho de Deus não é jogar uma alguém na cabeça e dizer que é filho de Deus. Filho de Deus é uma vida espiritual em Cristo. Morrer com Cristo naquela cruz, ressuscitar com Cristo, viver em Cristo. E toda a Bíblia passa explicando isso de N formas diferentes. E por isso que eu estudo, para poder repetir aqui o que eu entendo e tenho revelação à medida que eu estudo. E é isso que eu trago aqui na academia para nós. Porém, eles não alcançaram, não tiveram a concretização da promessa. Porque a concretização da promessa se dará na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando o reino do mundo se tornará do nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aí nós vamos ter a concretização. Agora, olha o que ele diz. Tendo Deus provido. E esse autor, ele cria
Ele tinha tanta convicção de que isso poderia acontecer na sua geração. Ele diz, tendo Deus provido alguma coisa melhor no tocante a nós. Essa frase, no tocante a nós, ela percorreu toda a história. Em primeiro lugar, para aqueles cristãos hebreus, daquela diáspora, possivelmente eles. Então, escute, em primeiro lugar, aqueles cristãos hebreus, porém não se confirmou, não se concretizou. Isso não concretizou no tempo deles. Então, esse nós aqui, possivelmente, estão sentados aqui, ouvindo a leitura desse texto. Somos nós. Para que eles quem? É só você ler todo o capítulo 11, o início, você vai ver todos estes homens e mulheres de fé, e muitos que não estão mencionados aqui, você sabe muito bem, que se fosse para mencionar, teria que escrever quase que 66 capítulos com o nome de cada um deles, contando um resumo da sua história. Então diz, para que eles, sem nós, você pode imaginar isso, irmãos? Que beleza, que glória é a carreira cristã. A vida cristã não é religião, a vida cristã é uma carreira. A vida cristã não é institucionalismo, a vida cristã é uma carreira. Presta atenção nisso. A vida cristã é uma carreira. Ela é ascensional, ela é um processo. Senão amanhã, às 10 horas, nós temos a mentoria, que é exatamente transformação da mente. Isso é todo dia, toda hora, em função das circunstâncias. É uma carreira, é uma corrida. Que se corre, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é a sequência. Cristo. Não foi o escritor dessa epístola que dividiu este livro em capítulos. Então ele escreveu numa direção só. Escute bem. Ele diz assim, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O sentido de aperfeiçoamento aqui não é pureza moral e nem espiritual. É completude, é maturidade, é completação, é completar, é terminar. Aí ele começa o capítulo 12 com uma conjunção inferencial tríplice. Isso está na gramática do texto original. O que quer dizer uma conjunção inferencial tríplice? Portanto, na língua grega, significa o quê? O autor ele vai mudar a tônica do que ele está escrevendo. Olha as explicações. É como se ele quisesse agora mostrar algo muito maior. É como se ele fizesse uma pausa para chamar a atenção dos seus ouvintes. Ele diz, portanto, também nós. E toda vez que você encontrar essa palavra nós, essa expressão nós é nós. Nós vimos ao redor uma tão grande nuvem de testemunhas, de forma exegética. O que quer dizer estas testemunhas? Elas estão aqui no capítulo 11. Aqui nós temos uma, como que eu diria assim, uma pequena metáfora do que significa essa tão grande nuvem de testemunhas, de santos que já estão na glória. Que já estão na glória. Que já chegaram até a glória. Mas eles não chegaram aonde um dia todos nós, juntamente com eles, chegaremos. Podemos dizer assim com toda reverência, eles estão num estado intermediário. Então diz assim, capítulo 12, portanto também nós, visto que temos ao redor de nós grande número de testemunhas. Então você consegue ver desse escritor, e eu, sinceramente, irmãos, eu digo para vocês, eu não sei quem é, eu apenas tenho uma ideia de quem poderá ser, embora isso não seja relevante. Mas eu digo para vocês, quem escreveu essa epístola é um profundo conhecedor da língua e da cultura grega daquele tempo. Ele era um homem muito profundo, um conhecimento profundo. E então ele vai usar uma linguagem que era a linguagem que era usada nas Olimpíadas gregas, naquelas competições de correr a carreira cristã. Então ele está dizendo que nós temos uma grande plateia
que eles estão nos assistindo. Ele usa esta figura de retórica, de linguagem, para nos mostrar, por um lado, a responsabilidade, por outro lado, o privilégio de nós vivermos a vida cristã como uma carreira. O bastão foi entregue nas nossas mãos. Então, este é o assunto aqui do capítulo 12. Porque o tema desta exortação é reter a graça, é não cair da graça, é não olhar para trás, é não desistir, é não desanimar, é não brincar com o pecado. E aqui que nós vamos entrar para poder entender essa